Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos, abençoados, iluminados. Como vocês estão percebendo, hoje nós temos uma pequena alteração na nossa sala, com ares, com ventiladores ligados, porque Deus quer nos provar. Mas não está tão ruim, está? Muito bem. Vai dar tudo certo. Eu estava indo para o Publix nesse fim de semana e passei por uma igreja metodista que eu simplesmente amo o pastor lá. Ele coloca títulos nas palestras dele realmente impressionantes, interessantíssimos alguns. E, de repente, eu percebo que o título da palestra dele do domingo, é Why Bad Things Happen to Good People. O que significa isso? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Não é interessante? E tão oportuno? Tão oportuno. Que tempos incríveis nós estamos passando, não é mesmo? Quando eu tenho uma palestra para apresentar, normalmente não vejo televisão nenhuma, não vejo notícias, não falo com ninguém, se possível, na noite anterior. E foi assim o meu dia. Saí bem cedo para o trabalho e não me conectei com notícia absolutamente nenhuma. E não é que quando eu chego aqui no centro, uma companheira nossa de trabalho vira para mim e diz: nossa, Lívia, que palestra oportuna. Apesar de tudo isso que tem acontecido, eu tenho certeza que você fez a palestra por isso, mas você vê que impressionante a palestra vir no dia depois que tenha acontecido a tragédia em Las Vegas de ontem à noite. Eu falei, que tragédia? Que tragédia. No entanto, a cidade de Las Vegas veio várias vezes à minha mente durante o dia. Eu falei, que coisa incrível. Quando ela me falou, porque quando eu pensava na cidade de Las Vegas, eu pensava assim, olha os pensamentos que eu tive durante o dia sem saber absolutamente nada. Só falta acontecer algo em Las Vegas. Porque eles acham que lá, que é o centro do mundo material, lá está completamente desligado de qualquer possibilidade de acontecer algo trágico. E a inteligência dos homens que pensaram, o que a gente vai colocar no deserto, não é? Como é que as pessoas vão chegar até aqui? Ninguém vai querer vir aqui. Então qual é o ponto fraco das pessoas? Achamos. Então, levaram as pessoas que buscam as coisas do mundo para o meio do deserto, e lá existe uma cidade inteira construída em torno dos prazeres do mundo. A questão de 2 meses atrás, hoje já faz 2 meses, o hurricane de Texas, 1 mês e meio. Temos no Caribe, primeiro foi no Texas, uma calamidade sem proporção. Depois no Caribe, coisa que, infelizmente, nós estamos mais acostumados a ver ao longo dos anos, mas ver o Caribe sendo atingido por 2 furacões da magnitude que foi, 2 vezes, um atrás do outro, é
quase apocalíptico. A mídia não reporta a realidade total do que ocorre no Caribe agora. E só está reportando mais algo de Porto Rico porque tem a ver com os Estados Unidos. Mas houve ilhas, como vocês bem sabem, no Caribe, que foram completamente dizimadas. Dizimadas. É como se tivesse passado uma borracha. Populações inteiras passaram para outras ilhas e estão vivendo em condições muito incapazes da nossa parte de saber o nível de dificuldade. Pessoas sem trabalho, vivendo em shelters, que eu não sei como é que fala, em abrigos comunitários, com condições mínimas de higiene, enfim, um inferno astral no mundo, no meio do verão da Flórida. Ao mesmo tempo, 2 terremotos no México, ao mesmo tempo, acontecendo um depois do outro, um dia depois do outro. É quase, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Então, em menos de 2 meses, nós tivemos 4 tragédias coletivas, certo? 4? 5, né? Porque foram 2 terremotos. México, Caribe, com 2 furacões. A Flórida também foi atingida, o sul da Flórida. O México com 2 terremotos. E ontem, mais um exemplo das tragédias, das provações coletivas. As calamidades podem ser causadas pela natureza e pelos homens. As calamidades causadas pelos homens são sempre muito chocantes. Nós temos as guerras, nós temos os ataques terroristas, nós temos pessoas absolutamente desequilibradas que são capazes de entrar numa escola que eu creio que tenha sido, de todos os atentados dos últimos anos, o mais chocante, de entrar numa escola, crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, sendo absolutamente fuziladas, e não foi nenhum terrorista, nenhuma pessoa de outra nacionalidade, de outra cultura, não é? Dentro dos Estados Unidos. E me parece que, pelo que me foi dito, talvez o mesmo tenha ocorrido antes. As escolas, enfim, as tragédias ocorrem, sim, pela mão do homem. Isso sem falar nos acidentes aéreos, nos grandes incêndios, que sempre são causados por algum nível de falha humana, na medida que são situações onde o homem tem a ver, na medida em que construiu uma nave, construiu um edifício, etc. Então, nós vemos calamidades que levam a tragédias coletivas feitas pela mão do homem. Mas as calamidades naturais são as que mais mexem com a nossa alma. Primeiro, porque nós vemos a magnitude. E, sobretudo, porque nós vemos que não temos quase nenhum controle. Eu digo quase, porque nós já evoluímos muito. Antigamente, e eu estou falando de coisa de 80 anos atrás, provavelmente, porque eu não acho que tenha sido coisa de 100 anos atrás, antigamente não se podia forecast os furacões, prever os furacões chegando. Então, hoje, veja quanto já foi feito com a tecnologia, com o avanço da ciência, no sentido de prevenir calamidades maiores ainda. 1/3 da Europa, na Idade Medieval, foi destruído com as pestes, com as epidemias. Hoje nós não vemos isso com mais frequência. Enfim, são vários os avanços ao longo da história da humanidade que nos coloca numa posição melhor, mesmo por coisas que acontecem a nível da própria natureza. Mas
mesmo prevenindo, por exemplo, furacões, por exemplo, tsunamis, por exemplo, nós podemos, de alguma forma, pelo menos prevenir o efeito de uma tsunami, mas os terremotos não tem como parar. Você pode deslocar uma população, mas nem assim. Em 2004, quase 300 milhões de pessoas morreram pela ocasião da tsunami que atingiu as ilhas... Como é que nós chamamos aquela parte do mundo? A Indonésia. Obrigada. Então, nós ficamos absolutamente perplexos, porque nos sentimos sob as mãos da natureza, que, pelo que a maioria das pessoas acredita, as mãos da natureza são as mãos de Deus, porque a natureza foi criada por Deus. E aí vale perguntar, aonde está Deus, afinal de contas, que não tem como evitar, ou, tendo como evitar, não evita esses acidentes terríveis, esses flagelos de destruição de uma magnitude que nós não conseguimos, muitas vezes, descrever. Aonde está Deus? Afinal de contas, aonde está Ele? Se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele tem o poder supremo, ou seja, com o poder de evitar essas tragédias terríveis, aonde está Deus? Será que Ele está distraído? Ou será que Deus não é tão bom assim? Quem acredita que Deus é bom? Levanta a mão, por favor. Alguém tem dúvida que Deus não seja bom? Alguém tem dúvida que Deus não tenha o poder de evitar essas catástrofes? Levanta a mão quem acredita que Deus tem o poder de evitar essas catástrofes. Que tem o poder de evitá-las. Levanta a mão, por favor. Quem não levantou a mão acha que a natureza não foi criada por Deus. Que a natureza é obra do acaso. Quem não levantou a mão, no fundo, tem dúvida se Deus realmente tem um controle absoluto. E eu compreendo. Eu compreendo, porque se você não conhece a perspectiva espírita, você vai duvidar sim. Olha, eu acredito em Deus. Eu acho que Deus é bom. Mas nessas horas, desculpe, eu tenho as minhas dúvidas. Olha, eu acho que Deus é justiça, mas nessas horas aí é que eu não acredito mesmo na justiça de Deus. E o poder, puxa vida, se vai morrer e sofrer, passar por provações absolutamente impressionantes, a dor e a amargura coletiva, não só no momento da calamidade, mas as consequências dela. Na hora que tudo isso acontece, eu sinceramente, eu questiono a minha fé em Deus. E com muita, na minha visão pessoal, muito certo. Sinceramente, se eu não conhecesse a visão da doutrina espírita, eu questionaria sim. Porque se Deus é perfeito, Ele tem de ser bom. Se Ele é perfeito, Ele tem de ser bom e tem de ser justo. E tem de ter o poder de evitar o mal atingindo pessoas inocentes. Porque uma tsunami matando os políticos corruptos do Brasil é uma coisa boa. Brincadeirinha. Levando os terroristas para outro mundo, não seria nada mal. Mas não é assim, não é? No meio dessas calamidades, desencarnam coletivamente pessoas ruins, é verdade. Pessoas más, corruptas.
mas uma quantidade impressionante de pessoas boas. Então, o que é que está atrás das calamidades coletivas? Tem de haver uma explicação. Tem de haver uma explicação. Se Deus é bom, se é justo, se é todo poder, como é que isso acontece? Mas Deus é bom. Por quê? Poderia ter sido muito pior. Ah. Ok, poderia ser muito pior, mas para quem? Ah, poderia ser aqui, quer dizer... poderia ter sido aqui em Orlando. Eu amo vocês. Eu simplesmente amo vocês, vou continuar a amar por muitas e muitas décadas, não é? Afinal de contas, poderia ter sido comigo. Quando estou dizendo com os outros, não é tão ruim assim. I love you, I promise. Muito bem. Nós vamos buscar a explicação nas religiões tradicionais. E ouvimos os pastores, os padres, os rabinos, os muçulmanos, nossos irmãos queridos, trazendo as explicações que nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Que deve haver um motivo atrás disso, alguns deles dizem com muita razão, mas o conforto que nos é dado através das religiões tradicionais é que essa é a vontade de Deus. Que vontade é essa, hein? Vale questionar. Que vontade é essa que permite criaturas inocentes, boas, crianças, bebês, morrerem afogados num tsunami que toma conta de cidades inteiras, em terremotos, atingindo escolas, crianças com as lancheirinhas ainda penduradas na parede? É muito difícil aceitar a vontade de Deus. Então, quando eles não apenas nos solicitam aceitar a vontade de Deus, vêm com uma segunda explicação. Foi o Satanás. Todo o mal que existe no mundo, onde o homem não tem uma implicação direta, é o Satanás. Bom, se é o Satanás que é a causa do mal do mundo, então ele é tão poderoso quanto Deus. Onde que está Deus que não tem condição de parar com Satanás? Então parece que se Deus é bom, se é justo, se é perfeito, e não parou essas tragédias, se Deus é todo onipotente e muito, imensamente, sem condição de se compreender o quanto mais poderoso que o espírito do mal, se é verdade, se nós, pela lógica, não compreendemos que o mal tenha vindo de Deus, o mal tem de vir de algum lugar. Tem de haver uma explicação. E se for Satanás, desculpe, se eu tiver de aceitar essa explicação, Satanás é tão poderoso como Deus. O que é um absurdo, portanto, eu não aceito, e nem você. Check mark. A gente já tira essa alternativa fora. E então, amigos, que nós podemos simplesmente sim afirmar que não existe absolutamente nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma filosofia que traga uma razão lógica e legitime essas tragédias, esses flagelos, essas provações coletivas. Não existe absolutamente nenhuma que realmente nos explique. E esse é o objetivo da nossa palestra hoje, porque o Espiritismo é a única filosofia religiosa, filosofia científica, que nos traz uma explicação lógica para tudo isso. E é para isso que nós trouxemos
Por favor, vamos apagar as luzes agora? Desculpe, apagar as luzes? Não. Apagar aquelas luzes, por gentileza. Obrigada. Então, nós vemos aí todos... Pode apagar só por um segundo. Gente, já pensou vocês estarem ali no terceiro andar daquele prédio? Que coisa impressionante, não é? Muito bem. Aqui no Japão, né? Aconteceu recentemente. Acho que foi em 2015 o Japão, né? Enfim. O Espiritismo nos diz que existe, sim. Eu vou pedir para você apagar aquela. Obrigada. O Espiritismo nos fala de uma lei de destruição. Aí você fala, nossa, agora está ficando mesmo ruim, não é? Porque nem as religiões tradicionais me dão uma explicação plausível. Agora você vai dizer que existe uma lei de destruição put together por Deus, feita por Deus? Pois é, existe sim. Não é? Ela é uma das leis morais da humanidade, uma das leis do universo. Mas, antes de chegarmos nela, vamos aí uma reflexão do nosso famoso químico Lavoisier. Todo mundo viu isso na escola, não é? Na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E essa é a base da proposta espírita, quando nos traz, dentre as leis morais, que são muitas as leis, são, na realidade, 10 leis, se considerarmos que existe a lei divina propriamente, que é a lei da natureza, nós vamos estar falando de 11 leis, mas a lei da destruição é uma delas. E o que nós podemos compreender pela lei de destruição? Kardec perguntou isso aos mentores da humanidade. O que a gente pode entender? A destruição é uma lei de Deus? É uma lei da natureza? E os mentores nos dizem que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso que chamais de destruição não passa de transformação, cujo objetivo é a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, os mentores estão nos dizendo que aquilo aqui, aparentemente, nós chamamos de destruição pelos males que causam, pelos prejuízos que causam, na realidade, é um processo de transformação, regenerando áreas inteiras, populações inteiras. A natureza em si se acomodando, se organizando. Mas Kardec não ficou totalmente satisfeito com essa resposta e ele continua. Se a destruição é necessária para haver a regeneração dos seres, a transformação dos seres, porque a natureza os cerca de meios de preservação. Porque parece um absurdo, não é? Se existe uma lei de preservação, se existe uma lei de destruição, os mentores também estão nos falando que existe uma lei de conservação. Então, o Kardec está dizendo, isso é meio absurdo. Por que existe isso, então? Não é? E os mentores nos respondem, para evitar a destruição antes do tempo necessário. É para isso que nos é dado o instinto de conservação, para que a gente não saia morrendo antes do tempo. Se nós não tivermos um instinto de conservação, nós não iríamos tomar o cuidado devido com a vida. E nós poderíamos perdê-la antes do tempo. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Aí vem um comentário que eu gosto muito desse teórico espírita, que nos diz que a denominada lei de destruição melhor se conceituaria, em termos modernos, como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto o que concerne à matéria quanto ao espírito.
Aí ele se refere à lei de Lavoisier e termina: tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, em contínua mudança, obedecendo à evolução e ao progresso, sobre os processos mais variados e complexos. Então, vale qualquer destruição? Claro que não, porque, obviamente, a destruição abusiva não tem o seu lugar, sob nenhum pretexto, a lei da destruição abusiva tem seu lugar, porque não está prevista na lei natural e coloca em risco o próprio planeta. E aí, obviamente, nenhum pretexto realmente justifica a destruição abusiva. Aí Kardec faz um comentário na Gênese, sobre a questão da dor e do progresso, porque é muito difícil compreender dor e progresso andando junto. Como é que a dor dessas populações inteiras, dessas cidades inteiras, pode levar ao progresso? Como? Aí ele raciocina conosco. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante ao exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais. Então, como nós precisamos progredir, o mal, as dificuldades, que no caso são enormes por ocasião das calamidades, estimulam a nossa inteligência para superar males que venham a ocorrer, no sentido de preveni-los, e também exercitando as nossas faculdades físicas e morais. É um paradoxo impressionante, mas é justamente durante essas tragédias que nós vemos o melhor do homem. É justamente durante essas tragédias que você vê atitudes que você nem sabe se você teria capacidade de ter. Ao ver o sofrimento do irmão, que você não conhece. Depois daquele mais ou menos furacãozinho que passou aqui por Orlando, no dia seguinte eu fui andar com o meu cachorrinho no parque. E tinham várias pessoas lá. Eu, mais algumas almas semi-encarnadas, e metade das árvores do parque caídas. Todo mundo se cumprimentando. Você sabe quantas vezes eu já andei naquele parque? Bom, eu moro naquele parque, perto daquele parque há 20 anos. As pessoas só me cumprimentam, e eu a elas, quando tem furacão. Passaram-se 2 dias, ninguém mais estava se falando. Ninguém mais se falava oi. Era todo mundo sorrindo uns para os outros, sem se conhecer. Mediante o incitamento à pesquisa, nós desenvolvemos a inteligência, certo, gente? Mediante o exercício das nossas faculdades morais, as populações se unem, as pessoas se tocam, deixam de ser indiferentes umas às outras. Se nada receasse o homem, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. Se tudo estivesse bom, você ia se mexer para melhorar alguma coisa? Se você achasse que estava muito bom viver na caverna, você faria por onde construir uma casa mais confortável? Então, realmente, é esse lado da necessidade que nos empurra a crescer. Nada se inventaria, nada se descobriria, porque o espírito humano se entorpeceria na inatividade. Sim ou não? Quando está tudo muito bom, você faz algum esforço para melhorar na sua vida pessoal? Você fica meio acomodado, não fica? Não é uma tendência natural do ser humano? Aí vem as grandes crises, as grandes tsunamis na nossa vida e começam a nos fazer, a nos mexermos rapidamente. Sabe aquela esposa que você nunca olha para ela faz o quê? Vamos ver, 5 anos. Ah, mas eu nunca falei para ela que eu a amo, porque ela sabe disso. Aí vem a tsunami, ela lhe comunica, você fala, você sabe, I'm unhappy. Eu estou infeliz. Você fala, como? Aí você começa, não é, a acordar. Sabe aquele emprego que você mais reclama de tê-lo? Que você não suporta?
Você vai amá-lo quando você perdê-lo. Ou melhor, vamos ser positivos, né? Se perdê-lo. Sabe aquela saúde que você abusa de todos os jeitos? Aqueles seus happy hours, que em vez de 1 ou 2 cervejas, você toma, vamos dizer, 2 dúzias. Sabe aquele churrasco que, em vez de ser um churrasco vegetariano, que não é o caso, porque vocês... Não importa. Mas, sabe, os empanturramentos. Aí você se larga naquele sofá no domingo, não sabe mais aonde comer, porque não cabe mais. Você só não come mais porque não cabe mais. Sabe aquelas horas, as pessoas às vezes vão dormir 2, 3 horas da manhã, onde tem a maior parte dos espíritos perturbados estão pululando pela cidade de madrugada, porque todos os espíritos estão libertos. Aí a pessoa fica 2, 3 horas da manhã e depois se estranha e começa a tremer as coisas de casa. São os nossos excessos, não é? Aí vem a vida, afetando a nossa saúde, afetando o nosso trabalho, nos empurrando para frente. Porque, para muitos de nós, esse é o maior objetivo da prova. Nos empurrar para frente. Sabe aquele orgulho incrustado que está lá dentro de você? Só é arrancado quando você é levado a questioná-lo. E Deus é muito criativo com as formas dele arrancar aquele orgulho, aquela vaidade, aquela teimosia, aquela inveja, aquilo tudo, né, que ninguém aqui tem, porque nós somos espíritos mais evoluídos, graças a Deus. Só um pouquinho a gente tem. Ai, nossa, meu marido devia estar presente nessa palestra. A minha sogra também. Essa palestra é para eles, nunca para nós. Muito bem. O que nos dizem os mentores sobre esses flagelos destruidores, sobre essas calamidades naturais? Com que fim? Qual é a finalidade que Deus impõe à humanidade flagelos destruidores? Na realidade, algumas traduções trazem a palavra castigar, não é? Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A palavra castigar no século XIX tinha um sentido religioso muito forte. Hoje em dia ela perde bastante propósito, mas para nós podemos tranquilamente traduzir por impor à humanidade, porque realmente Deus manda essas calamidades de encontro a nós, mas não no sentido punitivo. Deus não castiga, Ele educa. Ele educa. E, às vezes, nós precisamos ser educados com a dor. No entanto, nem sempre é por uma questão necessariamente de nos educar com a dor, mas sim pelos motivos das transformações coletivas. Você fala, mas morre gente no meio. E a gente vai falar sobre isso mais para o final da palestra. Com que fim Deus impõe, então, à humanidade essas calamidades? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração, o quê? Moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Joana de Ângeles faz uma referência à calamidade da tsunami de 2014. Aliás, em função daquela calamidade, foram escritos 3 livros que falam da transição planetária. O primeiro livro, de Divaldo Franco, escrito, na realidade, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, é Transição Planetária. E ele diz, e ela diz, e ele diz... Filomeno descreve, mas ela comenta que aquela região da Indonésia era o paraíso, era a Las Vegas da Europa, onde uma das coisas mais terríveis de se observar na sociedade, permitida pelos pais, pela cultura, pelas necessidades materiais
daquelas localidades era o sexo infantil, o tráfico infantil. Aquilo, através das décadas, foi poluindo a psicosfera daquela região, de forma tal que foi necessária uma calamidade coletiva. A questionar valores e a realmente lavar espiritualmente aquela região. Mas nós vamos... Aí você fala, nossa, mas não é possível, uma quantidade imensa. Nós estamos falando de 300 milhões, quase 300 milhões de pessoas desencarnaram naquela calamidade. Será essa parte do processo de transição que se iniciou há alguns anos atrás, onde começa a haver uma, vamos dizer, uma transferência de espíritos para outros planos? Pode ser, nós não sabemos, isso eles não afirmam. Mas eles comentam claramente que essas tragédias coletivas em imensa magnitude faz parte do processo da transferência de mundo de expiação a mundo de regeneração. No capítulo 24 de Mateus e em Lucas, que não é o capítulo 24, eu não me lembro exatamente do capítulo, no capítulo 24 de Mateus, nós vemos o retrato do mundo atual, onde Jesus faz as previsões dos chamados últimos tempos. Os últimos tempos não é o último ano, não é a última década. A transformação de mundo de regeneração a mundo de expiação a mundo de regeneração não se faz em algumas décadas, nós estamos falando de um período de mais de 1 milênio, provavelmente. Os mentores se referem ao 3º milênio. Isso ninguém vira. As populações não viram populações melhores de uma hora para outra. Provavelmente nós não vamos nem ver isso na nossa realidade atual, nem nas próximas reencarnações, quem sabe há algumas decênias de séculos. É necessário, nos dizem os mentores, ver o fim para apreciar os resultados. Ou seja, nós não vemos o motivo atrás dessas tragédias, porque nós não temos condição de avaliar o progresso dessas regiões em função das tragédias. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, a região da Indonésia hoje está numa levada de progresso que nós não vimos há muito tempo, e provavelmente não vamos ver o resultado de tudo isso nessa vida, com certeza. Deus não pode... Vocês estão me acompanhando? Pergunta para a pessoa do seu lado se está prestando atenção. Essa palestra é intensa, não é? Está incomodando? Está esclarecendo? Quem está gostando da palestra, levanta a mão. Nossa, todo mundo? Ah, que bom. Vocês... Oi, querida. Uhum. Né? Quando a gente destrói a natureza, quando a gente pensa mais no dinheiro, né? No bem do planeta. Você acredita nisso? São várias as causas. E, obviamente, nós precisamos aqui levar em conta que essas tragédias visam a regeneração moral. Não é? Deus não permitiria as tragédias se isso não tivesse um fim. Se ela foi, em parte, causada pelo desequilíbrio que o homem está fazendo no planeta, com certeza. Mas e os terremotos?
O que o homem está fazendo para fazer os terremotos? As tsunamis. Enfim, muita coisa com relação à atmosfera nós poderíamos realmente questionar com o aquecimento do planeta, não é? Mas as tragédias são as mais variadas. E elas têm causas pelo homem, como nós vimos no começo, não é? E propriamente pela natureza. E o homem pode ter a ver com a natureza na destruição abusiva e no desequilíbrio do biossistema? Com certeza. Então, é a mão do homem também interferindo no próprio equilíbrio da natureza. Mas não é apenas a mão do homem que nós vemos. Então, é apenas um fator a mais. Nós não podemos dizer que todas as tragédias coletivas naturais que ocorrem, o homem tenha diretamente influência, né, que é uma influência grande, não é? De um século de influência, onde a Revolução Industrial transformou o environment da Terra. Não é? Então, claro que nós concordo com você, com certeza. Então, nós estamos fazendo aqui uma apreciação geral, numa época onde não existia a mão do homem. Os mentores estão nos trazendo informações no século XIX. Nós não tínhamos nem visto a mão do homem afetando o meio ambiente, a biosfera. Biosfera? Biosfera. Mas nenhuma dessas explicações se chocam com essa. Porque a mão do homem seria apenas um fator a mais. Deus não poderia, então, empregar? Essa pergunta é a que eu mais gosto. Essa é bem Kardec. Essa é fantástica. Puxa vida, eu até compreendo que Deus se utilize desses meios drásticos para fazer a humanidade evoluir. Mas ele não poderia ter um pouquinho de dó da gente, não, hein? É isso que Kardec está perguntando dos mentores. Ele não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não sejam os flagelos? Por favor, não dá para dar um break aqui para a gente, humanidade não evoluída? Os flagelos sempre existiram. Okay. Não tinha, o mundo não era habitado tanto. Agora atinge populações. Sem dúvida. Mas isso não significa que a gente não sofra, não é? Quando eu estava pegando o sol de dinossauro, eu não estava muito ligada, não. Porque o nosso companheiro falou assim, olha, ainda bem que não atingiu Orlando. Ainda bem que só atingiram os dinossauros naquela época. Mas essa pergunta não é bárbara? Deus não poderia empregar? A gente até entende que nós precisamos evoluir. Nós até entendemos que algumas situações são de natureza drástica e educativa para a população, para as populações, para a humanidade. Mas não daria para usar outros meios? E aí os mentores dizem, sim, com certeza. E diariamente Deus os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Quando o homem está, pela sua ganância, interferindo na atmosfera, ele sabe que está fazendo mal para a atmosfera, mas ele não renuncia, ele não abdica. Isso é apenas um exemplo. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Porque, às vezes, só assim a gente realmente chega a considerar que, puxa vida, nossa, nós que pensávamos que tinha um controle de tudo, acabamos de verificar que o nosso controle é relativo. E, finalmente, esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico? Apesar, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles ocasionam algumas vezes, eles modificam algumas vezes o estado de uma região inteira, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido nas gerações futuras. Nós não conseguimos ter abrangência do benefício de tudo isso. E aí, amigos, eu espero ter esclarecido o ponto de vista, a explicação desses flagelos. No entanto, nesses flagelos causados pelos homens, e nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, da nossa palestra.
Nós até compreendemos essas calamidades naturais sob o ponto de vista apresentado, possivelmente, mas a dor é grande. A dor é enorme. A amargura é tremenda e por muito tempo. As pessoas passam a sofrer até PTSD. Começam a ter reações de trauma, não é? Frente a essas tragédias coletivas. São tantas as consequências. E para responder a essa questão, por quê? Por quê? Pessoas inocentes, boas, acabam morrendo no meio de tudo isso. Incêndio, um louco lá dentro, em cima de um prédio, metralhando todo mundo. Não é? Como é que é isso? Será que é ao acaso? Deus está distraído? Tá bom, é Las Vegas. Las Vegas é bem ruim, né? Deixa eles lá sofrerem um pouquinho, né? Tanto jogo. Muito bem, então, vamos aí para aquela escola em Newtown, onde crianças de 3 anos foram fuziladas. A queima-roupa. Deus está tão distraído assim. O que tem uma criança? Não existe o maior símbolo da inocência. Se preparem para suar agora, porque eles vão fechar a porta. Mas é rápido, é por muito pouco tempo. Então, nós trouxemos aí o livro O Consolador, que é um livro muito parecido com o Livro dos Espíritos, que é de pergunta e resposta, é um livro muito didático, onde Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, esclarece muitas questões de várias naturezas. E nós trouxemos também o livro Após a Tempestade, que traz muitas questões atuais, pela mentora Joana de Ângeles. E aí é feita a seguinte pergunta a Emmanuel. Gente, é bem forte o que nós vamos trazer para vocês agora. O bom do Espiritismo é que ele não impõe pontos de vistas. Nós apresentamos aqui até agora uma lógica, uma racionalidade. E agora, nós vamos, e hoje não é dia disso, nos foi pedido, lembra quando nós fizemos uma enquete dos temas que vocês gostariam de ouvir? Um deles sobre a lógica da reencarnação. E hoje não é dia de nós fazermos uma explanação dessa natureza, mas a lógica das provações coletivas tem a ver com a reencarnação. E Emmanuel nos diz: na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao seu passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para resgates em comum. Razão por que, muitas vezes, intitulais doloroso acaso. As circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, na mesma tragédia, que lhes ocasiona a morte do corpo físico apenas, ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Então, não existe injustiça. Nós podemos ser inocentes nessa vida, mas nós vivemos muitas. E nem sempre fomos as pessoas que hoje nós somos. Às vezes, as pessoas estão passando por provações hoje de crimes que cometeram há séculos atrás. Irmão X, que é Humberto de Campos, tem uma mensagem, que vocês pesquisem na internet, e impressionante, chama-se Tragédia no Circo, onde, num circo do Rio de Janeiro, morreram dezenas e dezenas, talvez até centenas, eu não lembro exatamente, centenas de crianças no incêndio,
dentro de um circo. E ele vem, a mensagem é fortíssima, chama-se A Tragédia do Circo, está na internet, Irmão X. E ali, ele nos conta que aquele agrupamento de crianças, na realidade, há 18 séculos atrás, foram as mesmas que, numa visita de um dos prepostos de um dos imperadores romanos da época, querendo apresentar a esse novo governador que chegava numa cidade, se eu não me engano, é da Gália antiga. Queriam apresentar um espetáculo diferente. Naquela época, os cristãos já estavam sendo queimados vivos e torturados, comidos em público, nas praças, nos circos, nas arenas. A gente não vai hoje numa arena assistir um jogo de basquete, de voleibol, o que for que você goste. As pessoas iam nessas arenas para assistir cristão sendo trucidado vivo por leão, por urso, fazendo pessoas serem sentadas em cadeiras incandescentes, tirando os olhos das pessoas, enrolando a pessoa eu não sei, um negócio grosso chamado breu, não chama, tem um outro nome, que pega, é uma resina, incendiando as pessoas do público. Então, o que eles estavam discutindo nessa região, nesse encontro, há 18 séculos atrás? Que aqueles espetáculos estavam ficando muito comuns. Já não estava realmente mais mexendo com os ânimos dos públicos, das audiências. Nós precisaríamos fazer uma coisa diferente. Então, o que eles resolveram fazer? Pegaram todas as crianças dos cristãos condenados, que eram centenas, colocaram no vestidinho nelas uma pele de ovelha e fizeram as crianças correr no circo. Então, aquele público tinha visto, então, vamos dizer, um show diferente. As criancinhas sendo trucidadas, os animais selvagens correndo atrás delas, porque pensavam que estavam indo correndo atrás de ovelhas. Essas mesmas pessoas que fizeram essas crianças passarem por essa tragédia foram aquelas mesmas pessoas reunidas através do magnetismo. Porque não é que os mentores vão atrás lá de pegar uma pessoa por outra. Nós renascemos com um determinado plano de vida e de morte. E nós somos atraídos a esses acidentes coletivos, a essas tragédias coletivas. Ninguém entra no avião, o avião não vai cair, porque Deus está distraído. Naquele avião vão estar presentes grupos de espíritos com responsabilidades coletivas. 18 séculos depois, se eu não me engano, foi na década de 60, 1962 ou 1972, essas mesmas pessoas, crianças, foram queimadas vivas no Círculo de Niterói, no Rio de Janeiro. Isso é a história de uma tragédia. Uma tragédia. Aí Joana de Ângeles nos vem dizer, e vai levantar vários fatores. Quais são os motivos dessas tragédias coletivas? Primeiro, nós estamos saindo de um mundo de expiação para um de regeneração. Existem cataclismos sísmicos, revoluções geológicas são coisas da natureza, que irrompem em formas mais variadas. Terremotos, maremotos, etc. Obedecendo ao impositivo das adaptações, buscando trazer o mundo para um outro estágio, inclusive físico. E existe também a questão, nessas tragédias, do saneamento das psicosferas atingidas, onde, olhados sobre o ponto de vista espiritual. Isso é o lado espiritual das tragédias, gente. Isso é o lado espiritual, o que está atrás. Olhados sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores,
que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera, que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. O atraso moral e intelectual do planeta, com certeza, é uma das causas. Afinal de contas, calamidades e pestes destruíam incêndios, destruíam comunidades inteiras, né? Populações inteiras. Então, o progresso humano, tecnológico, nos levou a remover determinadas calamidades por uma questão de conhecimento e avanço intelectual. Ninguém vai morrer de peste mais. Nós já sabemos a causa, nós já sabemos como preveni-la. E aí ela se refere às endemias, etc., etc. É uma mensagem longa, e nós apenas quase terminando, dizemos, muitas outras ainda que constituem verdadeiras catástrofes, caminham para oportunas vitórias no engenho da perseverança humana, mostrando a nossa evolução. Mas o mais forte, porque não nos vai dar tempo, é o que vem em seguida. Ela fala, pareceriam desnecessárias as aflições coletivas, que arrebatam justos e injustos, pessoas boas e ruins, bons e maus, se olhados os saldos precipitadamente. Conveniente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas, que recorrem a métodos purificadores e liberativos, de que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar. Qual é a nossa parte como sociedade? É o débito daquela coletividade, então vamos deixar sofrer. É isso que nós vamos fazer? A revolução moral, nós já somos pessoas melhores. Alguns de nós somos bons e nós nos juntamos e arrebatamos. Campanhas e campanhas de auxílio para amenizar o sofrimento. A pessoa está terminal. Está morrendo disso ou daquilo porque merece. Você não vai dar uma morfina? Com todo o conhecimento que nós temos? Claro que não. Nós podemos aliviar o sofrimento humano. Essa é a nossa parte. Mas não existe, na realidade, inocentes. E aí vem a parte chocante. Nessas provações coletivas, ela vai nos dizer quem são essas pessoas. Ou, pelo menos, no meio delas. Porque Deus não está distraído. São comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos do passado. São inveterados agressores. São corsários, piratas, desvairados, fizeram pilhagens, soldados mercenários, incendiários contumazes, de lares e de celeiros. Aí falta comida. Com comida ali, as pessoas não podem acessar a comida. Quantas pessoas, quantos solos foram salgados para que não houvesse vegetação, não tivesse comida para uma população inteira? São provações coletivas. Isso para não falar dos cúmplices e serviciadores de vítimas, pesquisadores e cientistas impenitentes, legisladores sádicos e injustos, conquistadores arbitrários, construtores gananciosos, e aí vai. Eles podem ter sido ignorados pela justiça humana, mas não pela justiça de Deus. E quem somos nós para apontar o dedo? É aquele ali. Nossa, no Caribe, então, estava cheio de pirata. Deve estar tudo ali, ó. Quem eu sou e quem você é, quem nós somos para apontar o dedo? Ninguém quer olhar o passado da gente. Por isso, é o amor que deve aparecer para nós podermos auxiliar, sempre que possível. E, finalmente,
Eu não vou ler toda a mensagem, porque é realmente longa. Tocados pelas dores gerais, partícipes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe. Ajudemos a essas pessoas e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante. E, desde logo, estaremos construindo um mundo melhor, a coletividade harmônica que atravessará o túmulo, em paz e esperança, com os júbilos do viajor, retomando ditoso a pátria da aventura. Infelizmente, o nosso tempo é muito pequeno, mas vale, sim, questionar. A nível pessoal, nós somos, sim, de vez em quando, afetados por verdadeiras tempestades. E nós vamos refletir sobre elas numa outra oportunidade. Agradecendo a todos a atenção, nós vamos agora passar a nossa querida irmã Ivete, que vai nos dar os avisos da noite. Muito obrigada. Vocês aguentaram firme. Estou muito, muito orgulhosa de vocês, com calor e tudo. Um beijo no coração de cada um e muita paz.